E por que falar sobre ética aqui numa organização escolar? Então eu acho que vocês vão entender. A psicanálise, ela foi desenvolvida, uma teoria desenvolvida por Freud. E o Freud era um médico, neurologista, e era um grande estudioso da filosofia, depois da sociologia. Daí porque a gente, quando estuda a psicanálise, a gente tem acesso a esse monte de informações. Então, quando a mitologia é uma grande fonte de conhecimento, que o Freud era um estudante da mitologia grega, muitos dos seus conceitos, dos seus trabalhos, ele se baseou no conhecimento da mitologia grega. Depois foi transformando para filosofia, e ele se aprofundou também no estudo da filosofia. E depois surgiu a sociologia, e ele também estudou bastante. E eu, como psicanalista, eu tenho feito palestras sobre vários assuntos. Ultimamente eu tenho feito sobre o suicídio, mas é um trabalho com prevenção do suicídio. O nome da minha palestra é feito na PM, nos bombeiros, em vários quartéis. Tem uma programada para a semana que vem. Então, são assuntos que incomodam a humanidade. Como a proposta do Freud se preocupou com o comportamento desde a gestação. Ele estuda o comportamento humano a partir da gestação. Então, ele deixou muitos caminhos para a gente seguir. Mas ele fez uma teoria. E muitas pessoas já têm me abordado e falando, mas o Freud fez apenas uma teoria. E agora nós temos a neurociência que está comprovando as teorias do Freud. A neurociência agora mapeia o cérebro, ela tira fotografias, faz imagens, faz filmes das funções cerebrais e até agora as teorias que o Freud desenvolveu estão sendo comprovadas. Então, depois de um entendimento aqui com a Joelma, a gente chegou à conclusão que seria ideal a gente falar sobre ética. Agora, por que a gente falar sobre a ética? Primeiro eu gostaria de perguntar se alguém aqui estuda filosofia ou tem uma formação de filosofia para ajudar a gente a conversar, porque eu me sinto à vontade com vocês como professor, mas eu não me sinto um professor, não sou professor, mas as pessoas dizem que eu sou professor, eu fico feliz com isso. Eu me sinto bem. Quem é que pode falar sobre a ética? Alguém que estudou filosofia? Tem alguém aqui? Bom, então eu vou transmitir o que eu aprendi na psicanálise sobre a ética e a gente vai bater um papo, vai discutir. Alguém concordar de alguma coisa que eu falar, eu agradeço quando concorda, quando dá mais uma acrescenta informação, e se discordar também, eu acho que é bom, porque na próxima palestra eu não vou errar. Se tiver alguma coisa que você não aceitar, por favor, faça um sinal e diga por que eu vou somar nos meus conhecimentos. A nossa personalidade ela é formada a cada dia, a cada momento, a cada encontro, a gente soma um pouquinho, a gente vai melhorando. Isso o Freud falou em 1900. Ele começou a escrever em 1890, mas ele pediu que as publicações dele fossem feitas a partir de 1900, um marco para a história. Muitas coisas que ele previu realmente. Então a neurociência descobriu agora, mais recente, que a cada segundo o nosso cérebro faz 60 projeções de comportamentos para o futuro. Por exemplo, eu estou aqui nessa sala, de manhã eu já estive
esperando um pouco mais ou menos igual a esse aqui, parece que um pouco menos pessoas aqui, né? Eu nunca tinha vindo aqui, mas eu vi de manhã e o meu cérebro registrou aquele momento. Nós temos um sistema do nosso cérebro que ele reconhece cada momento, cada encontro que a gente tem. Então ele já reconheceu aquele momento, está gravado aqui através do sistema integrador. E a partir de agora eu já posso fazer 60 projeções de algum comportamento que eu posso fazer em um segundo, em relação a vocês aqui. Por exemplo, Deus o livre, alguém passar mal. Essa projeção já foi feita várias outras projeções. O que o sistema cerebral faz? Ele pega as imagens do passado, as experiências do passado e atualiza desse momento e projeta o que pode acontecer a partir de agora e qual é o próximo passo que eu vou fazer. Por exemplo, tem uma multidão, acontece uma catástrofe, alguma coisa inesperada. Várias pessoas, cada um toma uma decisão. Uns gritam, outros deitam no chão, outros pulam, outros desmaiam, porque aquilo aí já foi a projeção que o cérebro já fez com um pouco de antecedência, de acordo com o ambiente que ele está vivendo. Então, eu sou apaixonado por essa área de estudar o comportamento humano e as funções do cérebro. Quando eu falei que o Freud se preocupou desde a infância, eu encontrei agora recentemente esse professor Antônio Pires, que é também um psicanalista e é um neurocientista e é um pediatra. Então ele é apaixonado por esse desenvolvimento das crianças. Você pode direcionar se ficar bom, depois eu coloco no YouTube. Senão... Direciona para você? Sim. Já está direcionado. Então, esse professor Antônio Pires, ele descobriu uma coisa que é um avanço para a neurociência. A neurociência já tinha descoberto que na 7ª semana de gestação começa a se formar um sistema integrador, que antigamente era chamado de sistema límbico. E o primeiro órgão que é formado no nosso cérebro, junto com o coração, é a amígdala. E a amígdala ela fica o centro do sistema integrador, que fica na base do nosso cérebro. E ele é que é o responsável por esse comportamento que eu acabei de falar para vocês. Ele analisa o momento e faz projeções e analisa os encontros que a gente tem, se é um encontro agradável, se é desagradável, e dispara sinais para o cérebro para a gente ter comportamento. E o fantástico é esse, de a gente poder fazer essas projeções com antecedência o tempo todo. O tempo todo, enquanto a gente está vivo, até dormindo a gente sonha. Então, o professor Antônio Pires descobriu também que na 20ª semana da gestação, as crianças começam a sentir ansiedade, começam a sentir angústias recebidas pela mãe. Dependendo das emoções da mãe, a criança, nessa etapa da vida, na 20ª semana, ela usa um mecanismo de defesa que é colocar o dedo na boca. O dedo e a mão, ela fica chupando o dedo já no útero, nessa idade, já é uma espécie de calmante para ela. E ela nasce com esse comportamento, e o Freud determinou, ele formulou como fase oral, que tudo ele leva à boca. E na realidade o que a criança está fazendo é um calmante, é um vício, é um sistema de defesa que tem contra as angústias que ela sentiu através da mãe, e ela continua. Assim que nasce, o Freud fala que a gente entra num desamparo muito grande. Assim que é cortado o cordão umbilical, a gente entra num desamparo, e esse desamparo acompanha a gente o resto da vida. E então a gente busca suprir esse desamparo através de o aconchego da mãe, mas a gente não sabe
a gente não tem autonomia para pedir, e a gente joga, cria desespero, e quando a gente encontra, tem a sorte de ter uma mãe suficientemente boa, como definiu o psicanalista Winnicott, diz que a mãe suficientemente boa, ela sabe a hora de acolher a criança e amparar para tirar ela dessa angústia, e sabe a hora também de parar, porque o Adler, que era um discípulo do Freud, ele falou que o maior castigo que a gente pode dar para um ser humano é a superproteção. Então, sem a proteção é ruim, superproteção também. Então, o Winnicott ele fala que tem que ter a mãe suficientemente boa que tenha a justa medida. Ela sabe se ajustar com o filho. Esse professor Antônio Pires, eu descobri ele recentemente no canal do YouTube, muito interessante as aulas dele. Se eu não estou enganado, ele é de São Paulo, pediatra, um cara já bem experiente, deve ter próximo de 70 anos. E essas descobertas da neurociência só vêm a confirmar a teoria do Freud, essa teoria do desamparo, depois vem o desespero, depois vem a desesperança e chega ao suicídio, que não é o assunto da nossa palestra hoje, mas é só para a gente entender a importância do cuidado, a importância do amparo que a criança precisa. E depois o adulto, porque nós somos uma eterna criança. Porque quando a gente perde o amparo da mãe, a gente entra no desamparo e busca uma mulher. O homem busca uma mulher. E a mulher busca um homem para suprir esse desamparo, para continuar com esse amparo. E aí vai o resto da vida. E a natureza é tão interessante que providenciou o apego aos filhos, o apego aos netos, para continuar sentindo pertencente a um grupo, para ter essa sensação da pertença, para pertencer a alguma coisa e se sentir importante e suprir essa falta do desamparo. O Freud falou um pouco sobre o autismo. É exatamente o termo que ele usou na formulação dele, é o autismo. E muitos outros psicanalistas, discípulos dele, desenvolveram muitos estudos, muitas teorias, mas a psicanálise não se aprofundou muito nisso aí, porque a psiquiatria já tomou de conta, e a psiquiatria está tomando de conta dessa situação, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo medicamentos, e enquanto a psicanálise ela só cuida através de psicoterapia, não tem medicação. Mas ele fala nessa questão do desamparo. Teve um, inclusive, que eu não lembro agora quem foi o psicanalista, que colocou um pouco da responsabilidade nas mães, que ele chamou as mães geladeiras, as mães que não, desde a gestação, que não queria o filho, que não cuidava do filho, e no nascimento tem a questão da amamentação, que é muito importante, quando a criança se sente acolhida, se sente recebida, se sente novamente no útero. Então, essas mães que não têm esse cuidado, elas podem causar, vamos dizer assim, uma inibição na cognição, porque a criança fica com uma fixação, se envolve uma dependência muito grande, dependência psicológica, e tem pessoas que precisam fazer realmente um tratamento de psicoterapia para resolver essa questão que os psicanalistas mais atrás chamaram de a mãe geladeira. É aquela mãe que entrega uma mamadeira para o filho e vai se interessando, o filho está lá, porque se a mãe não consegue produzir o leite suficiente, ela pode dar mamadeira, mas amamentar com a atenção, olhando para a criança, tendo contato físico, acariciando. Isso é extremamente importante, é fundamental para o desenvolvimento psicológico. E essas mães geladeiras não podem nem ser totalmente, vamos dizer, a gente não pode julgar, porque cada pessoa tem a sua história. Mas a literatura fala dessa situação, dessa responsabilidade grande. Talvez daí venha o termo que o pessoal fala, o filho da mãe, talvez seja relacionado a isso aí, do cuidado ou descuidado. A mãe que despreza o filho é terrível. Então, muitas vezes, o autismo a gente sabe que tem a situação biológica, a situação de genética,
E a gente sabe também, a gente tem que parar um pouquinho para pensar que a pessoa que nasceu com essa situação, ele não escolheu, ele não disse, eu quero ser, quando eu nascer, eu quero ser assim, assim. Não existe ligação. Então, qualquer um de nós poderia ser carente de uma necessidade dessa. Então, isso é uma situação que é uma reflexão para a gente, quando está cuidando de uma criança dessa, entender, procurar entender o que está se passando com ele. E uma das grandes dificuldades que tem com esse pessoal é exatamente a comunicação. E a comunicação, nós temos um psicanalista chamado Lacan, que eu acho que talvez vocês conheçam. Ele foi um grande intérprete das obras do Freud. E ele deu muita importância na comunicação. Ele chegou ao ponto de falar que a comunicação é uma arte impossível. Eu nunca vou conseguir dizer para vocês exatamente o que está dentro do meu ser, do meu cérebro, do meu coração. Por mais que eu me esforce, que eu fale, você vai entender um pouco diferente. O que você fala também, eu não vou conseguir entender completamente. Por isso que o Lacan fala que a comunicação é uma arte impossível. Agora você imagina, transportando isso aí para essas crianças que são deficientes, que têm essa deficiência de comunicação. É bem complicado. Nós temos as células espelhos, que eu não falei, porque esse roteiro foi feito agora. De manhã eu fiz a palestra aqui, improvisada, e a Bianca, minha sobrinha, é estudante de teatro, ela falou, eu acho que era para fazer um roteiro aqui, e por isso que eu estou ainda desorientado, porque eu falei de improviso, e ela tentou colocar a minha palestra da manhã agora ali naquele roteiro, eu estou me adaptando. As células espelho, como eu falei da amígdala cerebral, que nasce quando é formado o sistema integrador na sétima semana, ela já vem recheada de células espelhos. E as células espelhos, elas começam a se desenvolver à medida que o cérebro vai se desenvolvendo, depois que a criança nasce, vai aumentando o número de neurônios até os 25 anos, e em cada região, em cada sistema cerebral, vai surgindo células espelho. E a função dessas células espelho é exatamente como diz o nome, ajudar a gente a aprender a viver, ajudar a gente a aprender qualquer coisa que a gente resolva no estudo que a gente for fazer, através da observação, através do comportamento. Agora, tem uma coisa que é negativa nas células espelho, mas a gente sendo alertado, por exemplo, nós temos nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos sejam bem cuidados, a gente quer o bem dos nossos filhos. Quando a gente coloca os nossos filhos para assistir um filme, o nosso cérebro não faz a diferença se aquilo é um filme ou é a vida real. Para ele, as funções dos sistemas que nós temos são ativadas da mesma maneira. Então, por exemplo, você coloca um filme de pornografia, onde tem cenas de sexo. Quem está olhando ali vai se identificar com um daquelas personagens. No momento que se identifica, as células espelho acionam os mecanismos do cérebro que está sendo utilizado naquele filme e são ativados. Então a pessoa pode ficar viciada pela pornografia. E aí ele quer ver mais, porque gera dopamina. Dopamina é fantástico, traz alegria para a gente, traz satisfação, traz um bem-estar muito grande. Você vê a vida diferente quando você tem uma dose de dopamina. Da mesma maneira que você colocar um filme com violência, as regiões do cérebro, os sistemas cerebrais que estão ativos naquela cena da violência vão ser acionados em quem estiver assistindo, através das células espelho, como bem diz o nome, é um espelhamento. Então essa comprovação da neurociência serve para vocês saberem que as crianças que vocês lidam, às vezes, mesmo com a dificuldade de comunicação, elas podem aprender através do espelhamento. E a repetição é muito importante, porque a nossa memória, ela passa pelo hipocampo, e o hipocampo manda uma mensagem rapidamente para o córtex pré-frontal,
para fazer uma ação. Mas se você não repete, daqui talvez um dia ou dois você não lembra mais. Mas com a repetição, ele vai ficando até que aquela memória fica armazenada em outra área do cérebro. E no momento que a amígdala cerebral tiver contato com aquela situação, ela vai se conectar e vai lembrar. Então, o importante para vocês é a repetição de comportamentos na frente das crianças, para eu assim, já estou mudando o meu discurso. Eu falei que não era professor, já estou querendo ser professor. Desculpe. Eu não sou professor, mas eu estou só dando uma dica de se vocês usarem esse recurso cerebral, que é as células espelho, porque todos nós temos, embora essas crianças que têm deficiência, vocês trabalham com elas têm as células espelho, e as células espelho ajudam muito nesse quesito aí. O nosso sistema cerebral, antigamente a gente achava que ele era compartilhado. A gente tinha um sistema para uma coisa, outro para outra, mas a neurociência já desmentiu isso aí, já mudou esse conceito, não é mais. É um sistema, ele é integrado, é um só. Nós temos vários sistemas, é como quem tem um carro automático, por exemplo, você só precisa acelerar e frear, no câmbio vai mudando as marchas de acordo com a aceleração ou freio, é a mesma coisa. Então, quando a gente está utilizando um sistema, por exemplo, você resolve aprender um instrumento musical, e você vai acionar um sistema que é para aprender essa nova prática. Mas quando ele é acionado, ele busca recursos de todos os outros sistemas, todas as partes do cérebro são ativadas naquele momento para auxiliar o que for preciso aquele grupo de neurônios, porque precisa de muitos neurônios para um comportamento, no mínimo 100, menos de 100 neurônios, o comportamento fica bem vagaroso, bem fraco. Então, quando, por exemplo, você está fazendo uma atividade nova, aprendendo um instrumento ou aprendendo uma nova matéria, todos os neurônios do seu cérebro são integrados e são acesos para auxiliar no que for necessário para que aquele aprendizado seja concretizado. Então, você tem que buscar uma coisa que você gosta, porque quando você gosta do que você faz, você coloca mais atenção. O próprio cérebro identifica que aquele assunto é interessante, então ele busca mais recursos, os neurônios que estão parados são ativados, e os nossos neurônios, a energia que nós temos da alimentação, das vitaminas que a gente ingere, eles são conduzidos através da corrente sanguínea e se transformam em eletricidade. Eles são células que são cheias somente de eletricidade. Então, o importante é que a gente está sempre em atividade, é porque quando a gente fica bastante tempo sem utilizar parte do cérebro, aqueles neurônios que não são utilizados, eles ficam descarregados. Mas aí vem uma coisa interessante para satisfação da gente, que é a capacidade das células se recarregarem novamente. Elas se enchem de energia novamente e voltam a funcionar plenamente como era antes. Então essa é a neuroplasticidade, a capacidade de a gente se adaptar e de vamos dizer, aprender uma coisa. Por exemplo, você aprendeu alguma coisa quando era na infância e nunca mais fez. Por exemplo, andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta e depois fica 20 anos sem andar. No dia que você pega a bicicleta, nos primeiros momentos você tem aquele estranhamento, mas em seguida os neurônios começam a receber a eletricidade novamente, são acionados e você volta a andar normalmente. Sobre a comunicação, eu sugeri esse livro aí, Comunicação Não Violenta. Esse foi feito também a respeito da comunicação, baseado nos estudos do Lacan, também baseado no Daniel Goleman, quando ele escreveu a inteligência emocional, que é um assunto também que eu gosto da palestra sobre inteligência emocional, muito bacana. E a inteligência emocional, o cerne dela é a comunicação. E aí a gente chega à conclusão que o cerne de todas as interações que a gente tem, aluno, pessoa, ou marido, mulher, ou inimigo combatendo, é a comunicação. Os países, quando estão em guerra, eles usam a comunicação
Eles falam, dão a entender que vão atacar em um lugar, atacam em outro, então falam que não vão atacar. A gente está acompanhando guerras agora, ultimamente, e a gente sabe que tem países aí que garantia que nunca ia invadir o outro, invadiu. Tem um aqui na América do Sul que disse que não ia invadir, mas está levando todos os recursos para invadir a Guiana inglesa. Então, isso é comunicação. Comunicação, isso é a arte de transmitir alguma informação para os outros. Então, eu achei interessante recomendar para vocês, porque eu acho que a maior especialização de vocês é a comunicação. Não tem como. Eu queria falar um pouquinho sobre essa comunicação. Só um exemplo de um professor de psicanalista que ele veio aqui para o Brasil. Ele é um italiano, e ele veio aqui para o Brasil e morreu em 2021. Se eu não me engano, foi Covid. Contardo Caligari. E ele contando a experiência dele no início da carreira dele, quando ele terminou o curso de psicanálise, ele foi convidado a trabalhar numa escola semelhante a essa de vocês aqui. Eu lembrei aqui na hora, quando ele dá a história dele, exatamente igual. E o diretor fez um teste com ele, colocou ele no meio das crianças, deixou ele lá e ficou observando de longe. E um garoto se aproximou dele e sentou do lado dele e começou a passar a mão na cabeça dele, passar a mão no corpo dele, depois começou a lamber o rosto dele, ele lambeu a cabeça dele toda. A única coisa que ele fez foi ficar calado, ficou imóvel lá. E o que ele relatou para a gente, que ele percebeu que o garoto, era a maneira que o garoto tinha de se comunicar com ele, era aquilo ali, lambendo, gostou dele, lambia e passava a mão nele. E quando terminou essa experiência, o diretor aprovou ele passou a ser o professor lá desses garotos, que é semelhante ao que vocês estão aqui. Então, não sei qual é a nível de experiência que vocês têm desse mundo, mas esse foi um exemplo que o Contato Caligari conta para a gente nas aulas que ele deu. Ele teve a oportunidade de ser professor aqui no Brasil. E eu fui um dos alunos dele, eu tive aula com ele, não presencialmente, mas online, uma aula com ele muito boa. E aí cada professor deixa uma marcazinha na gente, deixa uma lembrança para a gente. Então, é por isso que eu sugeri vocês estudo da comunicação. Sobre a ética, quem é que quer falar um pouquinho sobre a ética? Eu já fiz uma introdução bem longa. Principalmente porque eu imagino que vocês ficam se perguntando o que tem a ver o trabalho de vocês com a ética. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos ouvir aqui a professora Amanda. Então, a ética está na nossa lei, né? E na LDB também, que é a lei, no caso, que os professores têm que mais de 600 páginas por aí. Mas a parte da ética, ela é muito importante para qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer carreira que a gente escolha. Né? No caso, nós educadores, nós temos essa parte da ética, né, na lei, e que deve ser seguida, porque é importante para os nossos relacionamentos interpessoais, não somente com os nossos colegas de trabalho, mas também com os nossos estudantes. Isso, é exatamente isso. E a gente ouve bastante algumas pessoas, em algum momento, quando vê algum comportamento estranho, fala que a pessoa é sem ética. É muito comum a gente ouvir isso. Mas eu queria dizer para vocês que a ética não é boa nem é má, é apenas ética. Onde ela estiver, é ética. E tem um pouco de confusão com a moral. E por isso que eu sugeri a gente falar sobre a ética aqui, porque seria a ética da escola, do Centro de Ensino número 2, né? É isso o nome da escola? Seria a ética do Centro de Ensino número 2. Por quê? Aqui vocês têm um diferencial, vocês têm um público diferente, então a ética de vocês aqui deve ser outra. Por exemplo, professor, vocês têm vários professores aqui de formações diferentes, diferentes que eu digo de tempo
diferente de escola onde estudou, e vem para cá. Cada um traz a sua moral. Aí eu começar a perceber a diferença entre moral e ética. A moral é a coisa que a gente aprende desde a criança, através dos nossos pais e através da convivência com os colegas, com as pessoas que estão mais próximas da gente. A gente adota um tipo de comportamento que é a moral. A moral que é ensinada normalmente, a boa moral, porque existe a má moral também. Por exemplo, você encontrar uma coisa na rua, saber que não é só procurar um dono, procurar entregar. Se você vê alguém prestando de alguma coisa, você ajudar, isso é moral, isso é ensinado e é absorvido. Mas existe a moral também má, que é nas comunidades onde as pessoas formam gangues. São um grupo de pessoas que para eles, se você fizer uma coisa certa, você não serve para estar perto deles. Você é tido como fraco. Tem que ser ruim, tem que ser mal. Se vê uma pessoa caindo no chão, chuta. Se perder alguma coisa, observa se serve. Para eles isso é uma moral boa para eles. E a moral, então cada um traz uma moral para o seu ambiente de trabalho. Por isso que a professora falou bem claro, de acordo com o ambiente de trabalho. Existe a ética médica, a ética policial militar, a ética dos bombeiros. Cada profissão tem a sua ética, que é um estudo que chama-se deontologia. Então, vocês vêm para cá vários morais. Então no meu exemplo, da Polícia Militar, digamos que eu entre na Polícia Militar e a minha moral foi ensinada que eu não devo usar uma arma de fogo, em hipótese alguma. E aí eu ingresso na Polícia Militar. Quando eu vou trabalhar, eu sou obrigado a levar vários tipos de armas. Cada trabalho você vai levar essa arma. Aí eu me recuso, não vou levar essa arma. E aí fica incompatível, é impossível trabalhar. Por isso que a Polícia Militar tem a sua ética policial militar, porque ela sabe que tem pessoas com vários morais, tem várias formação moral, e ela tem que largar, naquele momento do seu trabalho, ela tem que se adequar à ética da Polícia Militar. Por isso que eu trouxe para cá essa sugestão para vocês fazerem uma deontologia dessas escolas de vocês aqui. Talvez sirva de exemplo para as outras escolas fazerem as delas, e aí vocês vão se reunir. Isso que eu estou fazendo aqui é uma sugestão, hein? Não vou me interpretar mal, pelo amor de Deus. Eu pensando no funcionamento mais, vamos dizer, mais proveitoso de vocês, do trabalho de vocês aqui. Então, vocês se reúnem e vão ver qual é o valor principal de vocês aqui. Nosso valor é oferecer um serviço de excelência assim para as crianças de tal especificação. Como que a gente pode oferecer esse serviço? Ele vai escrevendo esses itens e aí forma a ética de vocês. E a ética é isso aí. Então, quando você vem lá de outra formação e você não se conforma com aquilo ali, mesmo não se conformando, você se obriga a fazer aquilo ali. Como disse a professora Amanda. A professora Amanda, ela explicou muito bem. Ela se torna uma lei. Então, você pode discordar, você pode achar que quando chegar perto da criança, se a criança não te obedecer, você dá um tapa nela, dá um chute, isso é o que você acha, mas a ética da escola diz não, você tem que cuidar bem, você tem que fazer isso. Aí já tem as discriminações dos comportamentos. Isso que é ética. A ética se transforma em lei. Então, tudo que é lei vem de uma discussão ética. Por isso que se você colocar no Google, você vai encontrar a definição de ética, que é uma reflexão sobre a moral. E no exemplo das vias de trânsito, o pessoal chegou à conclusão que quando anda em certos locais em velocidade excessiva, pode causar acidentes graves e tem morte. Então eles chegaram à conclusão de encontrar uma velocidade que é razoável, que pode transitar com mais segurança. Então eles resolveram definir aquela velocidade. Você discorda, meu carro é potente, meu carro
é grande, eu posso andar a 200 por hora, não tem problema, mas tem a ética lá dizendo que é 80 por hora em algum lugar, 110 ou 100, aí vai colocando. A ética é exatamente isso aí, é uma reflexão sobre a moral. Então, você tem que refletir sobre a sua moral. A moral particular, ela fica guardada, você tem que se adequar a um comportamento que é do coletivo, que é da maioria. Então, embora, se vocês chegarem a fazer isso que eu estou sugerindo, fazer essa deontologia aqui da escola de vocês, criar um código de ética dessa escola, vocês vão saber que muitas coisas vocês não vão concordar, mas tem que se conformar que é a regra que foi feita pela maioria das pessoas que decidiram. Quando chega uma instituição a fazer um documento desse nível, ele se transforma em lei, como disse a professora. Então, cada profissão tem a sua ética. Eu acho que, assim, a maneira que eu achei mais, como é que se diz, mais compreensível de fazer essa abstração desses conceitos foi essa. Então, eu gostaria de ter o complemento de vocês, se vocês têm a acrescentar ou discordar, como eu pedi inicialmente. Todo mundo concorda ou todo mundo discorda? Quem concorda? Então, a minha sugestão era essa. É por isso que o título que eu sugeri com a professora Joelma, e ela concordou, foi exatamente isso aí, a ética. E eu tenho certeza que se vocês chegarem a fazer um documento desse, eu acredito que vocês vão ser pioneiros aqui no sistema de ensino do Distrito Federal. Eu acredito. Porque eu sei que tem o código de ética da Secretaria de Educação de um modo geral. Mas em cada instituição, em cada local, se vocês forem nas outras escolas que tem essa mesma atividade de vocês vão encontrar alguma coisa diferente. É sempre assim, na Polícia Militar, em vários quartéis que eu interagi, que eu trabalhei, a gente percebe, sendo a mesma código de ética, a gente percebe comportamentos diferentes em cada quartel. As pessoas vão forçando a barra, vão rompendo barreiras. A ética ela vai se adaptando conforme os costumes. Por exemplo, nós agora temos o código de ética que chegou a criminalizar uma pessoa que mata uma mulher por ser mulher, o feminicídio. Isso não existia há um tempo atrás. A questão da segregação racial, segregação religiosa, discriminação sexual, nada disso era proibido, era feito livremente, mas agora já tem lei, que a ética ela vai se adaptando conforme a humanidade vai evoluindo, vai tendo mais conhecimento, vai se esclarecendo. Vocês podem ter certeza que assim que os carros foram feitos, não existia placa de trânsito, não existia regra, os carros andavam do jeito que achava que era mais fácil, não tinha mão nem contramão. Aí, à medida que foi aumentando, foram se estabelecendo regras. Então, é exatamente isso. Tem mais? Bom, eu faço um pedido sempre. A minha gratificação, como eu falei no nosso sistema cerebral, nós temos um sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele começa, como eu falei, o professor descobriu lá na 20ª semana, quando começa a colocar o dedo na boca para se acalmar, e ele continua durante toda a nossa vida. O sistema de recompensa, ele funciona quando a gente recebe uma gratificação por alguma coisa que a gente faz. Por exemplo, ajudar uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, por incrível que pareça, aciona o sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa, ele tem três sistemas interligados para formar esse sistema que gera a dopamina. A dopamina, quando ela é gerada naturalmente, ela causa um bem-estar, uma sensação muito boa. Mas quando a pessoa não consegue essas compensações, essas gratificações, elas buscam também nas drogas, do álcool, a cocaína,
todos os tipos de droga, eles formam uma quantidade de dopamina instantaneamente muito, muito forte. E aí vem o problema do vício, porque os neurônios recebem com facilidade essa dopamina e eles ficam acostumados a receber. Então, quando você não tem a droga e vai fazer uma atividade que para uma pessoa é prazerosa, encontrar uma pessoa querida, encontrar com os familiares, um almoço no final de semana com o familiar, uma viagem, não causa reação nenhuma, o neurônio está lá apagadinho, tá sem eletricidade nenhuma. E ele só vai se acender quando vier a droga, porque ele vem com muita força. Então, quando é um estímulo pequeno, ele não funciona mais. É o caso da pornografia, por exemplo. A pessoa vicia na pornografia, dá uma excitação muito, muito grande, e quando ele vai ter um contato sexual real, ele não tem a mesma intensidade, não gera a mesma dopamina, que vai dar o mesmo prazer. Então aí a pessoa dá uma disfunção sexual. E assim são todas as outras coisas. O que eu quero dizer com isso é que, quando eu faço uma palestra, sempre eu peço para as pessoas se inscreverem no meu canal. Quando eu vejo que as pessoas se inscreveram, a resposta gera uma dopamina grande, e eu fico muito feliz. Eu passo uns 3 dias muito feliz, sempre lembrando a turma que se inscreveram no meu canal, meu canal recebeu várias inscrições, gera dopamina. A geração da dopamina, como eu falei, são em 3 sistemas interligados. A amígdala recebe a informação e manda para uma área chamada área tegmentar ventral. E essa área manda para outro sistema, que é o núcleo accumbens. O núcleo accumbens quando ele recebe essa mensagem que é coisa boa, que é agradável, ele gera a dopamina. É lá no núcleo accumbens. Aí ele manda uma mensagem para o córtex pré-frontal, que é o responsável pelos movimentos, pelos comportamentos. Então, por exemplo, você recebe um estímulo agradável que trouxe bastante dopamina, quando ele chega lá de novo, ele torna a mandar o córtex pré-frontal, repete o comportamento, aí gera um vício. Aí você repete o mesmo comportamento, repetindo, vira um caminho, fica uma marca. O Freud fala que ele não falou sobre isso exatamente dessa maneira que a neurociência explica, mas ele diz que cada vez que você faz uma coisa, fica uma marca intelecto no seu cérebro e gera um comportamento. Por exemplo, quando ele fala da homossexualidade, todos nós nascemos bissexuais, todo ser humano é bissexual, ele pode tomar a decisão de ser para a prática do jeito que ele quiser. Mas como é que ele decide isso aí? São as primeiras experiências que ele vai tendo, o primeiro prazer que ele tem vai repetindo, vai ficando aquelas marcas até que ele forma o hábito e se decide pela homossexualidade ou heterossexual. Então tudo está baseado na interação e na repetição desses comportamentos. Então, pessoal, o que eu queria falar sobre a ética e pedir a inscrição nesse meu canal no YouTube. E eu gostaria de ter uma interação com vocês, para ter um papo. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Quando eu encontro alguém que gosta de falar sobre esse debate, eu falo às vezes umas 2 horas. Mas eu sei de ter uma interação, de ter uma resposta. Alguém quer falar alguma coisa? Eu que quero falar. Acabei de chegar. Quer? Eu quero só fazer eu não sei se vocês já sabem, no nosso ambiente de trabalho, qualquer ambiente de trabalho, seja na escola ou né, onde entra a questão da ética, onde que ela entra, onde a minha fala é pertinente, e aí é onde o meu momento de parar e ouvir o meu outro colega, né? Onde eu ultrapasso o meu limite da ética no meu ambiente de trabalho, né? Esse entendimento, assim, para esclarecer para nós, né? De respeito à fala do outro, o comportamento do outro, aonde acaba o meu, onde começa o seu, um pouquinho sobre esse eu acho importante aqui para nós no momento.
Se essa parte aí que você falou, ela está embutida ali na comunicação não violenta, é a comunicação. Porque muitas vezes, como digamos que vocês resolvem fazer a deontologia aqui da ética de vocês, e você observa que um colega não está seguindo aquela. E a maneira de você chamar a atenção dele para que ele mude o comportamento é que vai fazer a diferença. Se você usa essa técnica da comunicação não violenta, às vezes você vai conseguir se comunicar e a pessoa vai entender que realmente a moral dele não concorda, mas ele é obrigado a se moldar porque tem uma ética. Mas se você não tem uma técnica de se comunicar, vai gerar um confronto, vai ter briga, porque tem brigas no ambiente de trabalho e às vezes as pessoas não conseguem entender, porque é exatamente na falha da comunicação, que é uma das armas mais difíceis. Eu sugiro para vocês, faz uma palestra depois sobre a comunicação, que é um negócio fantástico. A comunicação, também a inteligência emocional dentro da interioridade. Como eu falei anteriormente, a comunicação é o coração da inteligência emocional, é o cérebro, é o centro da inteligência emocional. Então, vocês, quem já trabalha há mais tempo na escola, já conhece mais ou menos uma ética empírica que já está formada da escola. Não estou falando da ética da Secretaria de Educação, estou falando da ética de vocês aqui, do costume do ambiente. Então, as pessoas que chegam novas, às vezes tem algum impacto porque ele vem trazendo a moral dele para cá e ele precisa ser advertido pelos colegas que são mais antigos. Dizer, olha, aqui é assim, mas aí tem que ter a técnica da comunicação para não ser agressivo e gerar uma confusão maior, no vez de entendimento, vira confusão. Mais ou menos isso aí, né? Não chega, nada é justo, perfeito e acabado, não, só Deus. Então é isso, né, gente? Salve de palmas aí. Eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tanto no matutino quanto no vespertino, né, conversando com os nossos profissionais, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, né, para a gente aqui. A gente sabe, né, pessoal, que a ética dentro do nosso ambiente de trabalho é de extrema importância para a gente manter um convívio, né, manter as relações firmes, fortes, né, para que a gente consiga de fato desempenhar o melhor da gente aqui dentro. Né? Então, muitíssimo obrigado, né, pela sua presença. Daqui a pouco a gente vai ali tomar um cafezinho, né, João? Agora à tarde tem um café. De manhã, quando ele finalizou, a gente não tinha nem um café para servir para ele, mas agora à tarde tem. Eu que agradeço, professor. Agradeço a atenção de vocês também. E queria dizer que vocês, com a presença de vocês, contribuíram mais um pouquinho na formação da minha personalidade. A nossa personalidade ela é formada desde o nascimento até o fim da vida, até o último dia da vida. Cada informação, cada interação que a gente tem melhora, dá uma alavancada na nossa personalidade. E eu não vou esquecer dessa fotografia, desse auditório aqui, que trouxe um enriquecimento para mim, no sentido, quando vocês me dão atenção, eu recebo um pouquinho de dopamina, que faz muito bem. Então, eu não preciso de droga nenhuma, já tenho vocês. Isso é bom, obrigado. Então, pessoal, essa é a nossa primeira palestra, né, de formação de 2024. A gente vai ter outros momentos.